Boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos a esta casa de oração. Temos aqui ao nosso lado direito o Cláudio Selva, que a maioria já conhece. À nossa esquerda, a nossa irmã Cláudia, que irá proferir a prece final. E eu, Roberto, que estarei responsável pelo exórdio. O tema é objetivo da adoração. Eu começarei perguntando para vocês: quem daqui adora a Deus? Que maravilha! Mas será que adora mesmo? Será que vocês se perguntam: será que nós sabemos adorar a Deus verdadeiramente? Com que objetivo? Meus caríssimos irmãos, nós não fazemos sentido do equívoco que nós temos com relação à adoração. É tão fácil a gente ver tantos exemplos. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que exemplificam-nos a respeito da adoração a Deus. Nós só achamos bonito nele, mas não fazemos. É só a gente prestar atenção com que objetivo a gente ora. A gente sempre está pedindo alguma coisa, dificilmente agradecendo. Nós nem temos consciência do que é o amor. Eu vou colocar alguns objetivos aqui com relação à adoração a Deus. E na hora da prece nós vamos todos juntos adorar a Deus. Nós vemos que todos os livros da doutrina, eles são esmiuçados para nos esclarecer a respeito do amor. E nós não damos a mínima. Nós nos apegamos, mas não amamos. Quem ama não se apega. Quem ama se doa. Quem ama não se permite ser magoado. Todos esses exemplificadores vieram nos ensinar isso, meus irmãos. E nós insistimos em não querer aprender. Achamos lindo neles, repito, mas em nós é muito difícil. Os nossos vícios ainda são muitos e nós não fazemos o menor esforço para nos libertarmos deles. Os espíritos vêm nos dizer: amai-vos e instruí-vos. Por que primeiro amai-vos? Alguém já pensou nisso? Porque nada, absolutamente nada se faz para Deus se primeiro não lutarmos para aprender a amar.
toda a beleza que o amor nos doa. Ele não exige nada, só exige que nós amemos. O sentimento do amor é puro. Eu não coloco nenhuma definição para o amor. Simplesmente o amor você tem que se permitir sentir. E você sente que o amor faz parte de você quando você vê um irmão em dor e você olhando para ele em silêncio, você leva até ele uma oração. Ninguém ora para os irmãos que matam, que roubam. São enfermos. Ninguém se prepara para que, se forem vítimas dele, possa exatamente pedir a Deus para que suas bênçãos caiam sobre eles e que eles também possam ter a oportunidade que nos é dada para que eles possam sentir o amor de Deus sobre eles. Oramos pelas vítimas e condenamos o malfeitor. O que estamos fazendo, meus irmãos? O que estamos fazendo conosco? As notícias que nos chegam aos ouvidos e à visão através da tecnologia de informações, jornalismo, são terríveis. E se nós nos permitirmos a vibrar na mesma sintonia que essas notícias chegam aos nossos ouvidos, nós estaremos contribuindo para que as trevas cresçam. Quando nós deveríamos ver diante de todas essas situações que o bem está presente e em quantidade muito maior, mas ele vem assim, como os pipocos, pou, 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 pou. E a gente pensa que é pouco, mas não é, porque Deus nos ama. E no momento em que você se diz que você é amado por Deus, você se sente diferente. Você se sente mais cristão, com mais força para lutar contra você mesmo. Para você poder entender a bondade e a grandeza magnânima de Deus, é necessário que nós baixemos a nossa cabeça para as nossas vaidades, os nossos orgulhos, os nossos preconceitos, que abrimos a boca para dizer que não somos preconceituosos, e o somos. Como podemos dizer que adoramos a Deus, se ainda em nós é latente todas essas enfermidades? Abramos os nossos olhos, abramos os nossos ouvidos, porque Deus nos fala todos os dias, para que nós possamos ouvi-lo e deixar que a nossa alma se entregue ao Criador. Peço neste momento para que todos se posicionem para adorarmos a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe, magnânimo em bondade que és.
ver as nossas enfermidades, mas assim mesmo a nossa essência da tua cria nos movimenta e nos fortalece para que estejamos no altar do teu fogo ardente a depositar nossas almas, te adorando, te amando, como teu filho nos disse, para que amássemos a ti sobre todas as coisas. Pai, ajuda-nos, envia os teus mensageiros em nosso socorro, para que possamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos, e que as nossas almas se transformem e lutem para que jamais desista de estar presente em ti. E que tu, Senhor, na tua misericórdia, nos ajude a saciarmos-nos do que nos é necessário para continuarmos a te adorar, a te amar com o nosso espírito desnudo e orando, agradecido por tudo que tu nos concede. Assim seja. Obrigado, Senhor. Meus caríssimos, vamos agora ouvir a palestra do nosso irmão Cláudio Selva. E estejamos atentos e que o Espírito Santo ilumine para que flua a sua palavra no dom de luz. Obrigado. Assim seja. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Com raiva. Eu gosto de alegria porque essa doutrina, há mais de 35 anos que eu milito nela, a cada dia permite que a gente abra um pouco a nossa mente. E ao ouvir Roberto falar no amor de Deus, eu recordei, como sempre recordo aqui para vocês, mas muitos talvez estejam aqui pela primeira vez, se não encarnados, mas com certeza o grande número de desencarnados que aqui são trazidos para que, como nós encarnados, possam também progredir, porque este plano é um plano ainda onde o mal impera. E é preciso que nós, os seres inteligentes da criação de Deus, façamos a parte que nos cabe, justamente do exercício do amor a Deus e ao nosso próximo. Não posso dizer que amo a Deus se não amo o meu próximo. Quem é meu próximo? Todos vocês. As famílias se entrelaçam pelos laços consanguíneos, mas também se entrelaçam pelos laços eternos espirituais. E o amor faz parte de nossa vida. E eu lembro sempre de uma história, já contei aqui, nunca é demais repeti-la, quando os maiores sábios do mundo reunidos estiveram para escolher dentre eles o mais sábio de todos. E ele foi escolhido um ancião de corpo alquebrado pelos anos, mas que trazia um olhar translúcido, onde lá estivesse escrito todo o saber dado ao homem conhecer. O velho sábio levou vários anos de pesquisas, de meditação, até que um dia mandou reunir todos daquela cidade para que fizesse
mostrasse os seus anos de pesquisa, e lá, a plateia repleta, ele toma de uma caneta, abre um livro de folhas alvíssimas, escreve uma única palavra, fecha e diz: tudo o que acontece no universo se deve àquilo que eu acabo de escrever. É o imã que tudo modifica, que tudo cria, que tudo atrai, que embeleza e que é a própria razão de viver. Todos ficaram ansiosos para ver que palavra mágica era aquela e solicitaram-lhe: mestre, mostra-nos que palavra escrevestes. E ele abre, lá estava a palavra amor. Mas aquele sábio não se reunia ao amor conjugal, fraternal, maternal, sexual, não. Ele referia-se ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda revelação que nos chegou através do Cristo de Deus, nos ensinando a não fazer ao outro o que não queremos que nos faça, nos ensinando a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, nos ensinando a amar pai e mãe, nos ensinando tantas coisas maravilhosas que, como disse o nosso irmão Roberto, a gente esquece muitas vezes por completo. E estamos assistindo a crimes bárbaros em pleno século XXI. Estamos assistindo irmãos nossos naufragando nos mares, fugindo das atrocidades, das guerras, onde o ser inteligente que somos nós, como está na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é o Espírito? E a espiritualidade superior respondeu: o ser inteligente da criação que fora do corpo físico povoa o universo. Somos nós. E por que nós, inteligentes que somos, utilizamos a nossa inteligência para matar, para ferir, para roubar, para trair? Por que fazemos isso? Por que não nos recordamos da mensagem de Jesus? Eu gostaria que o que eu quero fazer com fulano, com fulana, alguém fizesse comigo? A resposta é não. E por que fazemos? Porque ainda impera em nossos corações orgulho, egoísmo, vaidade, sentimentos que são contrários a fora da caridade não há salvação. O que é ser caridoso? É tirar o que nos sobra para dar àqueles que sofrem? Ou é dar do nosso coração uma palavra amiga, um conselho, um exemplo? O Mestre Jesus sempre exemplificou suas palavras. Quando ele passava no caminho para Jerusalém com seus discípulos, havia um cachorro morto, e todos que passavam trocavam de calçada porque fedia. Mas o Cristo passou junto ao animal. E que fez ele? Olhou e disse: mas que belos dentes tinha esse animal. Ele via em tudo a beleza. Nós não. Ainda estamos claudicando no aprendizado do amor ao próximo, que é um amor que não é difícil. Basta que constantemente nós nos coloquemos no lugar dos que sofrem. Nós nos coloquemos passando fome, necessidades básicas, para acordar um sentimento que existe dentro de nós, que se chama amor. O amor
cobre uma multidão dos nossos pecados. É tão difícil amar verdadeiramente, porque nós confundimos o amor com paixão. Dizia Chico Xavier, perguntaram aos seus sobrinhos: tio Chico, o que é paixão e o que é amor? E ele responde: meu filho, os mais antigos sabem do edifício Joelma, que pegou fogo, matou várias pessoas. Ele disse: paixão, meus sobrinhos, é o edifício Joelma pegando fogo, destrói tudo. E amor, tio? Amor é uma sopinha quentinha, preparada com muito carinho por aquele e por aquela que nos serve. Então vejam, coisas simples. Pessoas que se dedicam a cuidar dos seus rebentos, a cuidar principalmente daqueles que lhe colocaram um corpo material, os pais. Mas porque muitos e muitos, quando aquele e aquela que foi pai e mãe, dá um trabalho que fazem, colocam, quando tem dinheiro, no hospital bom, geriátrico. Quando não, são acolhidas essas criaturas em casas como esta, Lar de Maria. Tantos e tantas estão lá, jogadas. Quando a gente entra, elas dizem: meu filho, minha filha, que bom vocês vieram nos ver. Me dê notícia do meu filho, da minha filha que me internou aqui e nunca mais veio me ver. Que amor é esse, gente? Por que o abandono? Será que um dia nós não vamos envelhecer? Será que um dia nós gostaríamos de receber este tratamento? Claro que não. E por que você dá? O Espiritismo nos ensina que quem planta colhe. Todos nós que hoje estamos passando por processos obsessivos, não pensem, ao se analisar no atual momento, não faço mal a ninguém, porque tudo de ruim me acontece, porque sofro tanto. Se nós não amelharmos os conhecimentos desta doutrina, que mostra, que comprova, que somos espíritos eternos, e que hoje, se renascemos num planeta como este, aonde o mal impera, é porque merecemos, porque aqui estamos nós, para provar, ou para espiar. Espiar no sentido não de ver a vida alheia, mas de saudar nossos compromissos. Quantas crianças hoje têm encefalia? Quantas crianças hoje nascem cegas, surdas, mudas, paraplégicas? Ninguém explica como o Espiritismo explica os porquês desses sofrimentos. Aquele e aquela que hoje pensa em tirar a própria vida porque sofre, eliminando a sua matéria, esquecem que estão eliminando o ser inteligente, eterno, que é o Espírito. E toda ação que nós cometemos contra o nosso corpo físico estará determinado, marcado, registrado num elemento chamado perispírito, que é o elo de nossa ligação com o nosso corpo. Aqui está o espírito, aqui está o corpo, aqui está o perispírito. Toda ação desse espírito a esta matéria fica aqui registrado. Ao morrer, os dois seguem juntos, este levando as marcas do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós cometemos contra a nossa matéria, contra o nosso próximo.
E há uma coisa também que nós possuímos, que se chama consciência. Muitos ainda chegam a ouvir: fulano, fulana, você não tem consciência de fazer isso? Ainda não tem. Um dia obterá essa consciência de não fazer ao outro o que não quer que lhe faça. Gente, não é difícil isso. Basta que nós desçamos do nosso pedestal, que muitas vezes nos colocamos achando que somos o dono do mundo, que temos uma sapiência, que sabemos de tudo. E eu conversava ainda há pouco com Newton, com Estevão, mostrando que os anos que nós estamos trabalhando dentro da doutrina, cada dia é mais um aprendizado. Cada dia serve para nos dizer: precisas estudar cada vez mais, precisas compreender que toda causa tem um efeito, que não um efeito sem uma causa. Quem é Deus? Onde posso ter a certeza da existência de Deus? Dizem os espíritos superiores, num axioma, que não existe um efeito sem uma causa, não há causa sem um efeito. Que homem, que ser como nós poderia ter criado o universo? Que ser poderia ter criado os rios, os mares, as matas, tudo que existe? Deus. A primeira pergunta que se encontra no livro dos Espíritos, a parte filosófica desta doutrina, que nos ensina os porquês da vida: quem é Deus? Quem define para mim? Causa, mas faltou uma coisinha: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu sou arquiteto, eu convivo com vários arquitetos, eu tenho condições de olhar um quadro, um projeto, e dizer: é de fulano, pelos traços que lá estão impregnados. Mas para a construção deste universo, que homem poderia ter feito? Só Deus. Essa inteligência suprema é uma das causas que a gente sente que Ele está conosco, que Ele é bondade, que Ele é justiça, que Ele é amor. Muita gente ainda diz: mas esse seu Deus não olha para mim. Nós é que não olhamos para Ele. Nós precisamos abrir a porta, e esta porta se chama o coração, que é o órgão onde está a bondade, ou também a maldade. Depende do nosso pensamento, depende daquilo que nós podemos fazer hoje em nosso benefício, em benefício dos que sofrem. A Casa Espírita tem muito trabalho a ser executado. A Casa Espírita atende a todos, independente do credo que professem. Creio que aqui nenhum dos senhores e senhoras lhe foi perguntado que religião professas para poder ser atendido. Apenas nós fazemos questão de ensinar aquilo que nós aprendemos, que nada não nos acontece por um acaso. Hoje, com a graça de Deus, nós esquecemos nossa existência passada, mas não quer dizer que renascemos hoje, ou alguns anos atrás, e aqui estamos trazendo doenças às vezes incuráveis,
doenças que nos colocam numa cadeira de roda, doenças que nos fazem desencarnar jovem. Quem explica esses porquês da vida? Quem diz para mim, Cláudio, me ajuda por caridade, eu não aguento mais tanto sofrimento. E eu digo, quem sou eu, meu irmão? Eu trago comigo também meus problemas, eu trago comigo também meus sofrimentos. Quem não os tem? Apenas nós estamos aprendendo a suportá-los. Suportá-los porque sabemos porque sofremos. Não vem de graça para nós um sofrimento. Ele faz parte daquilo que nós precisamos resgatar, daquilo que nós precisamos entender, que hoje nós abraçamos uma causa, hoje nós somos um espírita cristão, porque acreditamos no Cristo de Deus, porque sabemos o que Ele veio fazer, porque entendemos que Ele continua no meio de nós. Abre a porta, deixemos-los entrar. Ele não foi embora. Não adianta pendurá-lo numa parede, preso numa cruz. Coloca dentro do coração, coloca dentro do teu peito, executando tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele disse para os seus discípulos, tudo aquilo que nós recebemos através da espiritualidade maior, desta doutrina que é a terceira revelação, que é a terceira revelação, retirando da venda dos nossos olhos a escuridão. Não somos melhores do que nada neste mundo. Toda religião que segue Jesus é boa, desde que empregue a humildade, a caridade, o sentimento maior do amor ao próximo. Não basta dizer, eu sou evangélico, sou católico, sou espírita, estou salvo. A salvação não se encontra na presença de cada um dos senhores e senhoras numa casa religiosa. A salvação se encontra nos nossos atos, do dia a dia. Homem, mulher, marido, mulher. Por que tanto sofrimento? Porque se unem, dizendo que foi pelos laços do amor, e com pouco tempo, um para o norte, um para o sul. Por quê? São os porquês da vida que essa doutrina nos responde. Porque amor é diferente da paixão. Diariamente, nós temos que olhar para o nosso cônjuge, vendo suas imperfeições, seus vícios, mas também suas virtudes. Um ajudando o outro na modificação que se faz necessária, porque temos uma orientação que diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é uma continuidade diariamente. Temos que pensar assim. É tão fácil olhar o próximo, a deficiência alheia e apontar de dedo em riste. Fulana, fulano, 3 dedos estão voltados contra mim. Por que fazer isso? Por que não conversar? Mas conversar, não como muitos fazem. Eu conheci um chefe que ele batia no peito e dizia que quem manda sou eu, vocês têm que me obedecer. E tem uma vozinha que ele esquece e não ouve, mas és odiado por todos. Não adianta mostrar poder,
O poder vem de Deus. E aquele que quer ser Deus, não para. Está sempre perseguido, obsidiado, porque não exercitou aquilo que nós estamos a aprender a amar. Há pessoas inteligentes que procuram devassar o invisível, procuram conhecer mais e mais intelectualmente as coisas. Isso não tem problema, isso é válido. Mas nós não podemos penetrar no desconhecido. Há uma história, já contei aqui uma vez, e nunca é demais repetir. É de um homem altamente intelectualizado, que cansado de ir para as grandes cidades, os grandes centros, não é? Passear, fazer palestras, etc, etc, enveredou pelo campo, foi conhecer o campo, e lá contratou um simples canoeiro para levar o rio abaixo. E bem, o canoeiro não deu saída no barco. Ele perguntou: ô jovem, você tem algum estudo, alguma profissão? Ele disse: não, só a de simples canoeiro. E ele disse: que pena, você perdeu uma boa parte de sua vida. Mais adiante, ele volta a fazer outra pergunta: se ele ganha muito com aquele trabalho, porque não estudou? Ele disse: nunca tive tempo, porque desde cedo sustento a família. Que pena, você perdeu muito sua vida. E se aproxima uma grande cascata. O canoeiro olha para ele e diz: doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não. Ele disse: que pena, o senhor vai perder toda a sua vida. Pulou no rio e saiu nadando. Adiantou a sapiência? Adiantou ele querer humilhar o pobre canoeiro? Quantos estão fazendo isso diariamente com seu próximo? Ser chefe, ser diretor, não quer dizer que você seja uma pessoa inconsciente, que não se coloque na condição daquele seu subordinado, que erra, que pode errar, porque você também erra. Onde estamos aprendendo a ser cristão? Cristão vem do Cristo de Deus. É acreditar naquilo que Ele aqui nos deixou, aquilo que Ele aqui ensinou. Simão Pedro era o mais revoltado dentre eles, e sempre estava questionando, porque ele não tinha ainda o conhecimento que tinha que perdoar as ofensas que ele recebia na casa do caminho. E Jesus uma vez disse para ele, quando ele pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? Que respondeu Jesus? Vocês estão falando para dentro, não é proibido falar não. Hein? Vocês perdoam? Disseram não, ué. Ainda há pouco, Roberto perguntou aí quem amava a Deus, e muita gente levantou a mão, mas uns ficaram ainda, eu acho que são os à toa, não chamo nem ateu, que ainda não acreditam em Deus. Se Deus existisse, eu não sofria. Mas, gente, ainda há pouco eu falei, todos nós aqui estamos o quê? Construindo o nosso futuro, o nosso amanhã, aonde eu, vocês, vamos recomeçar uma outra vida. Aonde? Aonde terminarmos esta. Não adianta
nós queremos pular a fase. Não adianta. Nós estaremos sempre trazendo em nossa consciência o que estamos hoje a fazer. Uma vez, um rapaz me procura e diz: Cláudio, eu estou com a consciência doendo. Digo: o que houve, meu irmão? É que eu traí minha esposa com a melhor amiga dela. Eu digo: e que melhor amiga é essa que faz um negócio desse com o outro? Não é, tem essa história. Traiu com o melhor amigo, traiu com a melhor amiga. Que é melhor amiga que nada? Por que você pensou? Se você gostaria que ela fizesse isso com você? Eu disse: não. E por que você fez? Ele quis conselho. Quem sou eu para dar um conselho? Apenas eu disse: você tem coragem de dizer a ela que fez isso? Deus me livre. Então ele vai levar esse sentimento, quando desencarnar, deixar o corpo, e um dia será descoberto. Nada fica encobertado, meus irmãos e irmãs. Nada está escondido, porque nossa consciência é a primeira a dizer: fulano, fulana, acorda. Que fizestes da tua vida? Que estás fazendo da tua vida? Quantos de nós estamos hoje destruindo o nosso corpo material, que serve de morada para o nosso espírito nesta atual reencarnação? Quantos estão a fumar, a tomar drogas, a comer demais? Quantos e quantos não podem? O corpo não suporta mais tanta agressividade, mas o vício já se instalou. O vício já não deixa que nós lutemos contra aquilo que destrói a nossa matéria. E nós precisamos vencer, não ao nosso próximo, mas a nós mesmos. Não é fácil, mas cadê o amor que nós sentimos por nós mesmos? Cadê o amor para que você diga: eu amo a Deus, eu amo a mim, eu amo a meu próximo? Quando a gente entender isto, nós vamos continuadamente a exercitar esse amor, esse carinho. Vejam, nós estamos hoje aqui, não foi por acaso. Nós estamos aqui hoje dentro de uma comunidade carente, uma comunidade que recebe o auxílio de todos vocês que contribuem com alguma coisa para ser repartida com aqueles que nada têm. Certa feita, Chico foi convidado a entrar numa casa de uma senhora e ela abriu o guarda-roupa para mostrar a coleção de sapatos que ela tinha. Chico olhou e disse: mas minha filha, quantos pares de sapato você tem aí? 50. Mas minha filha, você só tem 2 pés, para que tanto sapato? É incapaz de dar. Se agarra a vestimenta, se agarra a coisas materiais, que não levaremos nada quando o homem lá de cima nos chamar. O que é que nós vamos levar? A pergunta quem fez fui eu, quero ver a resposta. Hã? Nada? Leva as nossas ações. Muito bem. Quantos espíritos nós atendemos aqui, recém-desencarnados, que pedem pelo amor de Deus, para que aquele sofrimento que ele está vendo toda a sua vida passando,
como num filme. E ele não aguenta mais, a consciência doendo. Eu digo, está na hora, meu irmão, do arrependimento sincero. Quem não erra? Quem sou eu para julgar? Nós precisamos ter coragem de pedir perdão. Como é bonito uma pessoa chegar junto da gente, ou a gente chegar junto de uma pessoa e dizer, fulano, me perdoa. Por quê? Porque eu desejei mal a você. Eu errei por pensamentos, por palavras e até mesmo falando mal da sua vida. Quantos não fazem isso? Então a gente guarda isso como se ninguém tomasse conhecimento, mas o principal somos nós. A nossa consciência latente está lá, mostrando, fizeste isso, fizeste aquilo, erraste, porque as leis divinas permanecem no nosso coração. As leis são imutáveis. Os homens criam as leis mutáveis, que são modificadas constantemente e têm que ser modificadas para o tempo que vai evoluindo. Eu que sou mais velho talvez aqui, lembro, não existia celular no meu tempo de rapaz. Para a gente fazer uma ligação daqui para João Pessoa, tinha que se procurar a telefônica, solicitar, passava 40, mais uma hora e muitas vezes não conseguia. Hoje todo mundo tem celular, não é? É tablet, né? Tem o tal do tablet, WhatsApp, iPad, iPad é uma pesta. Gente, tá aí a lei agora para quem dirige com, né? Eu de vez em quando eu brigo com meu filho, tá dirigindo com uma mão e a outra no. Para com isso, ninguém conversa mais, gente. A gente conversa pelo celular. É a mesma coisa de você olhar no olho, de você conversar, sentir que aquele homem, aquela mulher está com algum problema que você pode ajudar. Como é que eu vou ajudar pelo tablet, sei lá? É uma doença. Tudo demais é doença. A tecnologia vem para o nosso bem-estar, mas provoca em cada um, vocês vão ver breve, para ferir, para roubar, para trair. Por que fazemos isso? Por que não nos recordamos da mensagem de Jesus? Eu gostaria que o que eu quero fazer com fulano, com fulana, alguém fizesse comigo? A resposta é não. E por que fazemos? Porque ainda impera em nossos corações orgulho, egoísmo, vaidade, sentimentos que são contrários a fora da caridade não há salvação. O que é ser caridoso? É tirar o que nos sobra para dar àqueles que sofrem? Ou é dar do nosso coração uma palavra amiga, um conselho, um exemplo? O Mestre Jesus sempre exemplificou suas palavras. Quando ele passava no caminho para Jerusalém com seus discípulos, havia um cachorro morto, e todos que passavam trocavam de calçada porque fedia. Mas o Cristo passou junto ao animal. E que fez ele? Olhou e disse: mas que belos dentes tinha esse animal. Ele via em tudo a beleza. Nós não. Ainda estamos claudicando no aprendizado do amor ao próximo, que é um amor que não é difícil. Basta que constantemente
nós nos coloquemos no lugar dos que sofrem. Nós nos coloquemos passando fome, necessidades básicas, para acordar um sentimento que existe dentro de nós, que se chama amor. O amor cobre uma multidão dos nossos pecados. É tão difícil amar verdadeiramente, porque nós confundimos o amor com paixão. Dizia Chico Xavier, perguntaram aos seus sobrinhos: tio Chico, o que é paixão e o que é amor? E ele responde: meu filho, os mais antigos sabem do edifício Joelma, que pegou fogo, matou várias pessoas. Ele disse: paixão, meus sobrinhos, é o edifício Joelma pegando fogo, destrói tudo. E amor, tio? Amor é uma sopinha quentinha, preparada com muito carinho, por aquele e por aquela que nos serve. Então vejam, coisas simples. Pessoas que se dedicam a cuidar dos seus rebentos, a cuidar principalmente daqueles que lhe colocaram um corpo material, os pais. Mas porque muitos e muitos, quando aquele e aquela que foi pai e mãe, dá um trabalho que fazem, colocam, quando tem dinheiro, num hospital bom, geriátrico. Quando não, são acolhidas essas criaturas em casas como esta, Lar de Maria. Tantos e tantas estão lá, jogadas. Quando a gente entra, elas dizem: meu filho, minha filha, que bom vocês vieram nos ver. Me dê notícia do meu filho, da minha filha que me internou aqui e nunca mais veio me ver. Que amor é esse, gente? Por que o abandono? Será que um dia nós não vamos envelhecer? Será que um dia nós gostaríamos de receber este tratamento? Claro que não. E por que você dá? O Espiritismo nos ensina que quem planta colhe. Todos nós que hoje estamos passando por processos obsessivos, não pensem, ao se analisar no atual momento, não faço mal a ninguém, porque tudo de ruim me acontece, porque sofro tanto. Se nós não amelharmos os conhecimentos desta doutrina, que mostra, que comprova, que somos espíritos eternos, e que hoje, se renascemos num planeta como este, aonde o mal impera, é porque merecemos, porque aqui estamos nós, para provar, ou para espiar. Espiar no sentido não de ver a vida alheia, mas de saldar nossos compromissos. Quantas crianças hoje têm encefalia? Quantas crianças hoje nascem cegas, surdas, mudas, paraplégicas? Ninguém explica como o Espiritismo explica os porquês desses sofrimentos. Aquele e aquela que hoje pensa em tirar a própria vida porque sofre, eliminando a sua matéria, esquecem que estão eliminando o ser inteligente, eterno, que é o Espírito. E toda ação que nós cometemos contra o nosso corpo físico estará determinado, marcado, registrado num elemento chamado perispírito, que é o elo de nossa ligação com o nosso corpo. Aqui está o espírito, aqui está o corpo, aqui está o perispírito.
toda ação desse Espírito a esta matéria fica aqui registrado. Ao morrer, os dois seguem juntos, este levando as marcas do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós cometemos contra a nossa matéria, contra o nosso próximo. E há uma coisa também que nós possuímos, que se chama consciência. Muitos ainda chegam a ouvir: fulano, fulana, você não tem consciência de fazer isso? Ainda não tem. Um dia obterá essa consciência de não fazer ao outro o que não quer que lhe faça. Gente, não é difícil isso. Basta que nós desçamos do nosso pedestal, que muitas vezes nos colocamos achando que somos o dono do mundo, que temos uma sapiência, que sabemos de tudo. E eu conversava ainda há pouco com Newton, com Estevão, mostrando que os anos que nós estamos trabalhando dentro da doutrina, cada dia é mais um aprendizado. Cada dia serve para nos dizer: precisas estudar cada vez mais, precisas compreender que toda causa tem um efeito, que não um efeito sem uma causa. Quem é Deus? Onde posso ter a certeza da existência de Deus? Dizem os espíritos superiores, num axioma, que não existe um efeito sem uma causa, não há causa sem um efeito. Que homem, que ser como nós poderia ter criado o universo? Que ser poderia ter criado os rios, os mares, as matas, tudo que existe? Deus. A primeira pergunta que se encontra no livro dos Espíritos, a parte filosófica desta doutrina, que nos ensina os porquês da vida: quem é Deus? Quem define para mim? Causa, mas faltou uma coisinha: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu sou arquiteto, eu convivo com vários arquitetos, eu tenho condições de olhar um quadro, um projeto, e dizer: é de fulano, pelos traços que lá estão impregnados. Mas para a construção deste universo, que homem poderia ter feito? Só Deus. Essa inteligência suprema é uma das causas que a gente sente que Ele está conosco, que Ele é bondade, que Ele é justiça, que Ele é amor. Muita gente ainda diz: mas esse seu Deus não olha para mim. Nós é que não olhamos para Ele. Nós precisamos abrir a porta, e esta porta se chama o coração, que é o órgão onde está a bondade, ou também a maldade. Depende do nosso pensamento, depende daquilo que nós podemos fazer hoje em nosso benefício, em benefício dos que sofrem. A Casa Espírita tem muito trabalho a ser executado. A Casa Espírita atende a todos, independente do credo que professem. Creio que aqui nenhum dos senhores e senhoras lhe foi perguntado que religião professas para poder ser atendido. Apenas nós fazemos questão de ensinar aquilo que nós aprendemos, que nada não nos acontece por um acaso.
Hoje, com a graça de Deus, nós esquecemos nossa existência passada. Mas não quer dizer que renascemos hoje, ou alguns anos atrás, e aqui estamos trazendo doenças às vezes incuráveis, doenças que nos colocam numa cadeira de roda, doenças que nos fazem desencarnar jovem. Quem explica esses porquês da vida? Quem diz para mim, Cláudio, me ajuda por caridade, eu não aguento mais tanto sofrimento. E eu digo, quem sou eu, meu irmão? Eu trago comigo também meus problemas, eu trago comigo também meus sofrimentos. Quem não os tem? Apenas nós estamos aprendendo a suportá-los. Suportá-los porque sabemos porque sofremos. Não vem de graça para nós um sofrimento. Ele faz parte daquilo que nós precisamos resgatar, daquilo que nós precisamos entender, que hoje nós abraçamos uma causa, hoje nós somos um espírita cristão, porque acreditamos no Cristo de Deus, porque sabemos o que Ele veio fazer, porque entendemos que Ele continua no meio de nós. Abre a porta, deixemos-los entrar. Ele não foi embora. Não adianta pendurá-lo numa parede, preso numa cruz. Coloca dentro do coração, coloca dentro do teu peito, executando tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele disse para os seus discípulos, tudo aquilo que nós recebemos através da espiritualidade maior, desta doutrina que é a terceira revelação, que é a terceira revelação, retirando da venda dos nossos olhos a escuridão. Não somos melhores do que nada neste mundo. Toda religião que segue Jesus é boa, desde que empregue a humildade, a caridade, o sentimento maior do amor ao próximo. Não basta dizer, eu sou evangélico, sou católico, sou espírita, estou salvo. A salvação não se encontra na presença de cada um dos senhores e senhoras numa casa religiosa. A salvação se encontra nos nossos atos, do dia a dia. Homem, mulher, marido, mulher. Por que tanto sofrimento? Porque se unem, dizendo que foi pelos laços do amor, e com pouco tempo, um para o norte, um para o sul. Por quê? São os porquês da vida que essa doutrina nos responde. Porque amor é diferente da paixão. Diariamente, nós temos que olhar para o nosso cônjuge, vendo suas imperfeições, seus vícios, mas também suas virtudes. Um ajudando o outro na modificação que se faz necessária, porque temos uma orientação que diz assim: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é uma continuidade diariamente. Temos que pensar assim. É tão fácil olhar o próximo, a deficiência alheia e apontar de dedo em riste. Fulana, fulano, 3 dedos estão voltados contra mim. Por que fazer isso? Por que não conversar? Mas conversar
Não como muitos fazem. Eu conheci um chefe que ele batia no peito e dizia que quem manda sou eu, vocês têm que me obedecer. E tem uma vozinha que ele esquece e não ouve, mas és odiado por todos. Não adianta mostrar poder. O poder vem de Deus. E aquele que quer ser Deus, não para. Está sempre perseguido, obsidiado, porque não exercitou aquilo que nós estamos a aprender a amar. Há pessoas inteligentes que procuram devassar o invisível, procuram conhecer mais e mais intelectualmente as coisas. Isso não tem problema, isso é válido. Mas nós não podemos penetrar no desconhecido. Há uma história, já contei aqui uma vez, e nunca é demais repetir. É de um homem altamente intelectualizado, que cansado de ir para as grandes cidades, os grandes centros, não é? Passear, fazer palestras, etc, etc, enveredou pelo campo, foi conhecer o campo, e lá contratou um simples canoeiro para levar o rio abaixo. E bem, o canoeiro não deu saída no barco. Ele perguntou: ô jovem, você tem algum estudo, alguma profissão? Ele disse: não, só a de simples canoeiro. E ele disse: que pena, você perdeu uma boa parte de sua vida. Mais adiante, ele volta a fazer outra pergunta: se ele ganha muito com aquele trabalho, porque não estudou? Ele disse: nunca tive tempo, porque desde cedo sustento a família. Que pena, você perdeu muito sua vida. E se aproxima uma grande cascata. O canoeiro olha para ele e diz: doutor, o senhor sabe nadar? Ele disse: não. Ele disse: que pena, o senhor vai perder toda a sua vida. Pulou no rio e saiu nadando. Adiantou a sapiência? Adiantou ele querer humilhar o pobre canoeiro? Quantos estão fazendo isso diariamente com seu próximo? Ser chefe, ser diretor, não quer dizer que você seja uma pessoa inconsciente, que não se coloque na condição daquele seu subordinado que erra, que pode errar, porque você também erra. Onde estamos aprendendo a ser cristão? Cristão vem do Cristo de Deus. É acreditar naquilo que Ele aqui nos deixou, aquilo que Ele aqui ensinou. Simão Pedro era o mais revoltado dentre eles, e sempre estava questionando, porque ele não tinha ainda o conhecimento que tinha que perdoar as ofensas que ele recebia na casa do caminho. E Jesus uma vez disse para ele, quando ele pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? Que respondeu Jesus? Vocês estão falando para dentro, não é proibido falar não. Hein? Vocês perdoam? Disseram não, olha. Ainda há pouco, Roberto perguntou aí quem amava a Deus, e muita gente levantou a mão, mas uns ficaram ainda, eu acho que são os à toa, não chamo nem ateu, que ainda não acreditam em Deus. Se Deus existisse, eu não sofria.
Mas, gente, ainda há pouco eu falei, todos nós aqui estamos o quê? Construindo o nosso futuro, o nosso amanhã, aonde vocês, vamos recomeçar uma outra vida. Aonde? Aonde terminarmos esta. Não adianta nós querermos pular a fase. Não adianta. Nós estaremos sempre trazendo em nossa consciência o que estamos hoje a fazer. Uma vez um rapaz me procura e diz: Cláudio, eu estou com a consciência doendo. Digo: o que houve, meu irmão? É que eu traí minha esposa com a melhor amiga dela. Eu digo: e que melhor amiga é essa que faz um negócio desse com o outro? Não é, tem essa história. Traiu com o melhor amigo, traiu com a melhor amiga. Que é melhor amiga que nada? Por que você pensou? Se você gostaria que ela fizesse isso com você? Eu disse: não. E por que você fez? Ele quis conselho. Quem sou eu para dar um conselho? Apenas eu disse: você tem coragem de dizer a ela que fez isso? Deus me livre. Então ele vai levar esse sentimento, quando desencarnar, deixar o corpo, e um dia será descoberto. Nada fica encobertado, meus irmãos e irmãs. Nada está escondido, porque nossa consciência é a primeira a dizer: fulano, fulana, acorda. Que fizestes da tua vida? Que estás fazendo da tua vida? Quantos de nós estamos hoje destruindo o nosso corpo material, que serve de morada para o nosso espírito nesta atual reencarnação? Quantos estão a fumar, a tomar drogas, a comer demais? Quantos e quantos não podem? O corpo não suporta mais tanta agressividade, mas o vício já se instalou. O vício já não deixa que nós lutemos contra aquilo que destrói a nossa matéria. E nós precisamos vencer, não ao nosso próximo, mas a nós mesmos. Não é fácil, mas cadê o amor que nós sentimos por nós mesmos? Cadê o amor para que você diga: eu amo a Deus, eu amo a mim, eu amo a meu próximo? Quando a gente entender isto, nós vamos continuadamente a exercitar esse amor, esse carinho. Vejam, nós estamos hoje aqui, não foi por acaso. Nós estamos aqui hoje dentro de uma comunidade carente, uma comunidade que recebe o auxílio de todos vocês que contribuem com alguma coisa para ser repartida com aqueles que nada têm. Certa feita, Chico foi convidado a entrar numa casa de uma senhora, e ela abriu o guarda-roupa para mostrar a coleção de sapatos que ela tinha. Chico olhou e disse: mas minha filha, quantos pares de sapato você tem aí? 50. Mas minha filha, você só tem 2 pés, para que tanto sapato? É incapaz de dar. Se agarra a vestimenta, se agarra a coisas materiais, que não levaremos nada quando o homem lá de cima nos chamar. O que é que nós vamos levar? A pergunta quem fez fui eu, quero ver a resposta.
Hã? Nada. Leva as nossas ações. Muito bem. Quantos espíritos nós atendemos aqui, recém-desencarnados, que pedem pelo amor de Deus, para que aquele sofrimento que ele está vendo toda a sua vida passando, como num filme, e ele não aguenta mais, a consciência doendo. Eu digo, está na hora, meu irmão, do arrependimento sincero. Quem não erra? Quem sou eu para julgar? Nós precisamos ter coragem de pedir perdão. Como é bonito uma pessoa chegar junto da gente, ou a gente chegar junto de uma pessoa e dizer, fulana, fulano, me perdoa. Por quê? Porque eu desejei mal a você. Eu errei por pensamentos, por palavras e até mesmo falando mal da sua vida. Quantos não fazem isso? Então a gente guarda isso como se ninguém tomasse conhecimento, mas o principal somos nós. A nossa consciência latente está lá, mostrando, fizeste isso, fizeste aquilo, erraste, porque as leis divinas permanecem no nosso coração. As leis são imutáveis. Os homens criam as leis mutáveis, que são modificadas constantemente e têm que ser modificadas para o tempo que vai evoluindo. Eu que sou mais velho talvez aqui, lembro, não existia celular no meu tempo de rapaz. Para a gente fazer uma ligação daqui para João Pessoa, tinha que se procurar a telefônica, solicitar, passava 40, mais uma hora e muitas vezes não conseguia. Hoje todo mundo tem celular, não é? É tablet, né? Tem o tal do tablet, WhatsApp, iPad, iPad é uma pesta. Gente, tá aí a lei agora para quem dirige com, né? Eu de vez em quando eu brigo com meu filho, tá dirigindo com uma mão e a outra no. Para com isso, ninguém conversa mais, gente. A gente conversa pelo celular. É a mesma coisa de você olhar no olho, de você conversar, sentir que aquele homem, aquela mulher está com algum problema que você pode ajudar. Como é que eu vou ajudar pelo tablet, sei lá? É uma doença. Tudo demais é doença. A tecnologia vem para o nosso bem-estar, mas provoca em cada um, vocês vão ver breve,